Bem-vindos ao nosso novo episódio. E aí, Prof? Olá, Walter. Olá novamente. Sim, nós continuamos nossa saga. Sim, eu farei uma oração, então nós poderemos começar. Nosso Pai Celestial, nós lhe agradecemos por podermos nos reunir novamente. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine novamente com o Espírito Santo e abençoe essa discussão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sempre nós falamos que seremos portadores de boas notícias e sempre não funciona dessa maneira. Então nós devemos nos concentrar em algumas promessas ao longo do nosso caminho. Sim, é um assunto imenso que nós estamos encarando no mundo. Eu acho que nós devemos mergulhar de cabeça e continuarmos firmes. Eu intitulei esse episódio Paz e Segurança. E isso nos diz muito. Sim, tem havido muita conversa sobre paz nas últimas 2 semanas e nós queremos discutir isso. E o que a Bíblia diz é realmente paz e segurança? Sim, nós temos que seguir junto com a Bíblia e ver até onde nós iremos com isso. Então, vamos dar uma olhada. Eu pensei que nós deveríamos começar com a perspectiva bíblica e muitos dos assuntos que nós vamos abordar, se referindo ao fim, estão escritos no livro de Ezequiel. É claro que esse é um estudo típico, mas tem uma aplicação ao antítipo. Então nós devemos ver o que o dia da ira do Senhor significa neste caso, em particular de Jerusalém e a derrota de Jerusalém para a Babilônia, como um exemplo, então a promessa do remanescente e a restauração. E as questões que predominavam naquele tempo predominarão no fim dos tempos. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, eu não vou ler todo o livro de Ezequiel. Eu desejaria que pudéssemos. Isso levaria muito tempo. Então, nós começaremos com o capítulo 7 e iremos um pouco à frente ver o que a Bíblia tem a dizer. Ezequiel, capítulo 7, fala sobre o dia da ira do Senhor. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então nós estamos falando sobre uma profecia de tempo de fim. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Então está falando sobre o fim, tipicamente a destruição de Jerusalém que havia chegado. É antítipico, porque Jerusalém é um tipo do mundo e o fim do mundo está vindo, e ele está falando com o seu povo, ele está falando com o povo de Deus. Ele está falando com a igreja, e esse é um assunto muito sério. Eu tenho uma citação do livro Maranata, e cita Ezequiel capítulo 7, versículos 5 e 6, sobre o começo do fim. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Então a questão são os mandamentos de Deus. Todos que se recusarem a se conformar serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte.
Nós lemos isso em Apocalipse capítulo 13. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. Agora, essa é a questão, e nós podemos achar essa questão bem clara na Bíblia. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se você quiser ter direito à árvore da vida, mandamentos, eu quero dizer, os mandamentos estão em toda parte. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, nem um jota ou um tio mudará da lei. Se nós anulamos a lei, então você estabelece muitos versos lidando com esse assunto. Nós estamos falando sobre a obediência a Deus versus desobediência. Agora, Ezequiel capítulo 9 é um capítulo muito solene, pois lida com o selamento do povo de Deus e o que acontece com aqueles que não estão selados. Então, é um assunto bastante solene. Vamos a Ezequiel capítulo 9 e vamos colocá-lo no contexto em que nós estamos vivendo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade. Ele está falando sobre Jerusalém. Cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior. Interessante que ele usa o número 6, porque 6 é o número de outro oponente de Deus. De fato, ele gosta de 3, 6. 6, 6, 6, 666. Então a destruição vem na forma de 6 homens. Então esses 6 homens vêm, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte. Isso também é interessante. Então nós sabemos que a destruição vem do norte, mas nós sabemos que há um rei que tenta ocupar o norte, e o norte, é claro, é o lugar do trono de Deus. Então aqui nós temos esse anticristo sentado no trono de Deus, pretendendo ser Deus, e ele senta-se do lado do norte. Ele está ocupando o lado do norte. Quando nós vamos a uma loja maçônica, o norte é também um componente interessante. Então, de qualquer maneira, cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem. Então são 6 homens mais outro. E ele estava vestido de linho, o que representa a justiça de Cristo, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Então ele vai tomar notas, ele vai marcar algo muito importante. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui está a nossa primeira pista. Essa é a marca que Deus coloca na testa, certo? A testa é o lugar da sua tomada de decisão. E este é o lobo frontal, o centro cognitivo. É onde você toma decisões. Então, quem recebe a marca? Aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da igreja. Então, nem tudo está bem na igreja. Há muitas coisas que estão erradas, e há pessoas na igreja que veem isso, e eles suspiram e gemem, e eles recebem a marca de Deus. Aqueles que são descuidados e não veem nada de errado, não recebem essa marca de Deus. E o que acontece com os outros? E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade.
eles estão atrás daquele que está marcando. Após ele ferir, não poupe o vosso velho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Em outras palavras, comece com a igreja e os pastores da igreja. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Isso é a liderança. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Esse é um quadro terrível. Esse é o quadro do julgamento final para o qual não há volta. E agora as pessoas perguntarão se Deus é justo porque Ele vai destruir os velhos e os jovens, senhoras, criancinhas, mulheres. Mas o que aconteceu no dilúvio? A mesma coisa. Então, esse é o julgamento final. Essas pessoas, obviamente, tiveram oportunidades, senão Deus não agiria dessa maneira. Aqueles que constantemente se recusaram a ouvir a suave voz do Espírito Santo, consequentemente serão destruídos. É isso que a Bíblia diz. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se é o caso que destrua todo o restante de Israel. Eles serão todos destruídos, derramando a indignação sobre Jerusalém. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Bem, se isso é o tipo, o que será o antítipo da casa de Israel e da casa de Judá? A casa de Judá é aquela que se apega aos princípios de Deus mais do que as outras. Então, nós poderíamos dizer que Judá representa aqueles que se apegam aos preceitos de Deus, que se apegam à sua lei, que tentam viver de acordo com esse padrão. Eles não estão sempre bem, mas ao menos têm os princípios. That tried to live according to that standard. They weren't very good at it always, but they at least had the precepts, right? Então esses seriam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. E a casa de Israel são todas as outras igrejas protestantes cristãs. Be the entire Protestant Christian church out there. E a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Porque a retribuição de Deus leva um longo tempo. Eles se tornaram complacentes e eles apenas continuaram como se Deus não visse. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz o que me mandaste. Então, no fim, haverá uma repetição disso, haverá um selo distinto que Deus colocará na testa de seu povo. Em outras palavras, é uma mudança cognitiva. Bem, vamos continuar e ver onde isso nos leva. Então, qual é o selo do Deus vivo que será aplicado no fim dos tempos? Durante a Jerusalém literal havia um joeiramento bem distinto. Alguns eram tirados com antecedência e eram poupados, como Daniel e seus amigos e outros. Alguns eram poupados dentro da cidade, como Jeremias, por exemplo, e alguns eram brutalmente destruídos dentro da cidade. Se nós aplicamos ao fim dos tempos, então nós temos que ir ao livro de Apocalipse, que diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então aqui novamente nós temos a destruição vinda sobre a terra e sobre as nações.
dizendo, não danificareis a terra nem o mar. Em outras palavras, não traga destruição, nem as árvores, os indivíduos, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. É como o tinteiro, é exatamente a mesma coisa. É o homem com a tinta. Então aqui nós temos a situação aplicada ao tempo do fim. Deve vir um selamento e nós precisamos saber qual é o selo de Deus. Aqui nós temos uma citação do comentário bíblico. Então, logo o povo de Deus é selado na testa, não é nem um selo, uma marca que pode ser visto, mas um assentimento à verdade, ambos intelectuais e espirituais. Então, eles não podem ser mudados. Então, logo o povo de Deus está selado e preparado para a sacudidura, ela virá. De fato, ela já começou. Agora, o juízo de Deus está sobre a terra, nos dando aviso para nós sabermos o que está para vir. Então, ser selado é ser assentido na verdade. E isso não pode ser mudado. Então, o que é a verdade? Nós já falamos sobre isso muitas vezes, mas para aqueles que não participaram dessa discussão desde o início, estas são as definições de verdade da Bíblia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esta é a verdade central. A salvação é em Cristo e em Cristo somente. A segunda definição nós achamos em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, você deve estar firmado na verdade da palavra de Deus. Nenhum evolucionista poderá abalar você. Nenhum dispensacionalista poderá abalar você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Salmo 119, versículo 142. 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Está bem claro. Então nós temos Jesus que é central à verdade. Nós temos a palavra de Deus que é central à verdade. E nós temos os mandamentos de Deus. Essas são as questões. E essa é uma definição bíblica. Ninguém poderá dizer que essa é uma fonte estranha. Esta é a Bíblia falando. Isso é o que é a verdade. Se você disser que há outra maneira de salvação além de Jesus, isso não é verdade. Se você disser que a palavra é uma alegoria aqui, uma alegoria lá, e você não sabe o que é inspirado e o que não é inspirado, isso não é a verdade. Exatamente. Porque nos diz que toda palavra procede da boca de Deus, não é verdade? E se alguém diz que os mandamentos não são importantes, eles não estão falando a verdade. E você pode citar o Velho Testamento e o Novo Testamento, não importa. Essas são as definições. E nós precisamos saber por nós mesmos o que é a verdade. Você não pode se esconder atrás de sua igreja. And we must individually know for ourselves what is truth. You can't hide behind your church. Eu não posso me esconder atrás de ninguém. Você não pode se esconder atrás do seu pastor, você não pode se esconder atrás de mim. Senhor, eu não sabia porque ele disse dessa maneira. Ok. Esteja preparado para dar a razão da esperança que nós temos com mansidão e temor, não com orgulho, presunção e autossuficiência, mas com o Espírito de Cristo. Nós estamos nos aproximando do tempo em que nós ficaremos individualmente sozinhos para responder pela razão da nossa fé. Isso é uma coisa boa, pois significa que ninguém vai bagunçar a sua mente, não é verdade? Nós já discutimos isso. Nós seremos atacados em todos os pontos, nós seremos tentados até o nosso extremo. Nós não queremos ter a nossa fé simplesmente porque ela foi passada para nós por nossos pais. Tal fé não passará no teste que está diante de nós. Nós queremos saber porque nós somos adventistas do sétimo dia e qual a razão pela qual nós saímos do mundo como um povo distinto. Eu sei que algumas pessoas falarão, lá vem eles com essa coisa de adventistas do sétimo dia. Agora, do sétimo dia, a Bíblia fala sobre o sétimo dia.
O sétimo dia é parte dos mandamentos? Sim. Você tem certeza? Sim. Você lembra? Porque Deus criou o céu e a terra e tudo que não é lá. Está correto? Então você lembra-se do sétimo dia por quê? Foi instituído na criação, sem dúvida. Nós queremos saber por que somos guardadores dos mandamentos, incluindo o quarto mandamento, e por que nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Não é uma nova era, ou uma era esotérica, mas uma vinda literal de Cristo, porque João capítulo 14 nos mostra claramente que ele está vindo novamente. Isso é ou não verdade? Simplesmente sim, é verdade. Então esqueça do nome denominacional e olhe para o princípio e pergunte isso, está em harmonia com o princípio? E haverá uma sacudidura terrível. Ezequiel capítulo 5 nos fala sobre a sacudidura. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade. Then take 3 balances to weigh and divide the hair. Thou shalt burn with a fire a third part in the midst of the city. Eu não quero usar você como exemplo, mas você é um exemplo perfeito para isso. Perfeitamente barbeado, depilado. O único problema é que eu não sei se você tinha algum cabelo para colocar em sua balança. Eu não sei se nós vamos conseguir pesá-lo. Ok, mas esse é um assunto muito sério. Então, ele pegou o cabelo e ele tinha que dividi-lo, e ele tem que queimar uma terça parte no meio da cidade, em Jerusalém. Essa é uma referência a Jerusalém. Quando se cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. Bem, a minha matemática diz que 1/3 é 1/3, e 1/3 é um todo. Então, isso são notícias muito ruins. Matematicamente, parece que quase todos serão destruídos. Eu quero lembrar que quando a Jerusalém literal foi destruída, muitos foram retirados com antecedência. Então, essas são boas notícias, mas mesmo aqueles que estavam dentro da cidade, que estavam lá, tome um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. Esse é o remanescente que vai escapar. Todo ele? Vamos dar uma olhada. Um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. Está começando a ficar pior. Está ficando menor. E isso é muito importante para entender que é cada indivíduo em uma balança individual. Certamente. Isso é muito sério. É usada a palavra balança lá. Então, o que uma balança faz? Ela pesa. Então, você é pesado em uma balança e você é achado deficiente. E os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Por que ele está tão bravo com eles? Porque eles transgrediram os mandamentos. Mas eles estavam no meio da nação. Era para eles serem um exemplo. Exatamente. Eles deveriam ter sido uma fonte de evangelismo. Era para eles educarem o mundo inteiro. Mas eles se acomodaram e disseram: nós somos ricos e não precisamos de nada. Quem se importa com o meu vizinho lá fora, se ele não conhece essas coisas? E de qualquer maneira, se eu falar para ele, ele vai ficar bravo. Então, o deixo em sua miséria. Essa é uma atitude errada. Então Deus os colocou nas nações, mas eles nunca fizeram o seu trabalho. Mas o que mais ela fez? Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles.
Novamente a questão é a obediência aos princípios de Deus. E então vem a promessa, Ezequiel capítulo 6, versículo 8. Porém deixarei um remanescente para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada quando fordes espalhados pelas terras. Então, quando ele os espalha com a espada, nem todos eles morrerão. Eles estarão agradecidos porque eles sobreviverão, mas eles estarão no meio das nações porque assim eles podem finalmente fazer o trabalho que eles deveriam ter feito em primeiro lugar. Em outras palavras, avisem as nações, leve o evangelho ao mundo. Ezequiel capítulo 7, versículo 16. Escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Agora, esse é um verso muito importante. Então você tem esse remanescente será espalhado entre as nações. Esse remanescente é descrito como uma pomba. Essa é uma criatura gentil, certo? Todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Então não há autojustificação aqui, não há lugar para arrogância estufada, colocar o seu peito para fora até que os seus botões se sobressaiam e dizer: eu não sou como aquele miserável lá, olhe para mim, eu sou como a cereja do bolo. Eles todos saberão que eles estarão necessitados da redenção. Então, quanto mais perto você se aproxima de Deus, mais pecaminoso você se parece aos seus olhos. E isso é importante para a salvação. Em outras palavras, nós devemos perceber qual é a nossa condição. Se você não percebe qual é a sua condição, por que você procuraria por ajuda? E quem é o único que pode ajudar você? Somente Deus pode ajudar você. Agora, por que esse julgamento é tão severo? O que eles estão fazendo? Nós queremos saber, porque nós estamos colocando isso em um contexto moderno. É isso que eles estão fazendo. Vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 13. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Há uma longa lista de abominações em Ezequiel. Nós vamos somente destacar as mais importantes. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Novamente, ele fala sobre o trono de Deus, o coração da adoração. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. O que elas estão fazendo lá? Em outras palavras, dentro da igreja de Deus, onde o norte representa o trono de Deus, há realmente pessoas que choram por Tamuz. Agora, Tamuz era o sol, Son, S-O-N, ou seja, o filho. E a religião babilônica antiga era adoradora de Baal, e você tem a adoração da mãe e do filho, e você tem a Semiramos. A Semiramos era a mãe virgem, se você desejar, e ela teve esse filho, ele foi o que foi sacrificado. Então, ao invés de olhar para isso de uma forma cristã, essa é uma forma pagã de adoração. Então, esse é o vinho de Babilônia. Agora, a adoração da mãe e do filho. Onde nós achamos isso no mundo hoje? No catolicismo romano. Então, se você se ajusta com esse tipo de adoração, você não está adorando um sistema falso, então você está adorando a besta. Assim, esse era um dos grandes problemas. Eles tinham um conceito babilônico de religião. E essas mulheres chorando por Tamuz podem ser também as outras igrejas e também... Mulheres é plural, e quando você tem mulheres na Bíblia, são as igrejas. Então as igrejas tinham uma forma de religião babilônica.
sem realmente saber disso, quando você tem uma religião ritualística com velas e procissões e atividades para conseguir a atenção de Deus, então você tem um problema. É interessante quando John Huss começou a pregar. Ele era um padre católico, como você sabe. A primeira coisa que a Igreja Católica Romana fez foi proibi-los de usar a Eucaristia, porque uma das coisas que ele disse era que você tem que ter ambos os tipos. Você tem que ter o pão e o vinho. E o catolicismo tem somente um tipo, certo? Assim, eles os proibiram de realizar a Eucaristia. E eles os proibiram de participar em qualquer um dos 6 sacramentos, os quais são todos rituais, certo? E o que aconteceu foi que a única coisa que foi deixada foi a pregação da palavra, e essa era a verdade. Então o primeiro Deus viu que tudo que foi eliminado era ritualístico e era babilônico, e os deixou somente com a palavra, e assim eles chegaram à verdade. Isso é incrível. Ele levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Esses eram os anciãos, os líderes da igreja, mas eles tinham suas costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Poderia ser que, mesmo no contexto moderno, nós tivéssemos coisas similares, que a igreja deixará até o misticismo oriental entrar nela. Poderia ser que nós poderíamos ter uma formação espiritual e o misticismo oriental entrando pela porta dos fundos, e que as pessoas estão realmente adorando em direção ao Oriente. Em outras palavras, adoração ao sol, adoração babilônica, e deixando de lado a adoração a Deus. Eles adoravam ao sol em direção ao Oriente. Então, qual é o problema com a igreja no fim dos tempos? A igreja está em falta porque tem rituais babilônicos e tem misticismo oriental. Os exercícios de Loyola, por exemplo, eram baseados em misticismo oriental puro. Definitivamente não há diferença alguma entre a religião oriental e a religião meditativa oriental. E o que está acontecendo lá? E você tem a palavra de Deus ainda lá, mas não usada pelo que diz. Lectio divina, leitura divina, é como você lê, e a forma poética que você lê, e como você a canta. Você deve ter os seus sentidos, a flor da pele, cheiro, todas essas coisas. Em algumas religiões, a maneira como você a canta é tão importante que o estilo que você canta é mais importante do que a palavra de Deus diz. Agora, nós devemos viver por toda a palavra que procede da boca de Deus. E você não pode ritualizar, senão você terá uma religião oriental. Questões sérias acontecendo na igreja. Em todas elas, infelizmente, sim. Ezequiel capítulo 11, versículo 2. E disse-me, filho do homem, estes são os homens, os 25 anciãos, que maquinam perversidade e dão mau conselho nessa cidade. Agora, nós queremos saber qual é o conselho mau. Os quais dizem, não está próximo. Esse é um assunto sério, sabe? O Senhor Jesus tem um número de parábolas onde as pessoas dizem que não está próximo. Então ele começou a bater em seus irmãos e irmãs, porque você sabe, a vinda do Senhor não está próxima. Se você não tem uma mensagem da proximidade da vinda do Senhor em cada geração, particularmente nesta, você está com um problema muito sério. Deus não olha para isso com um rosto sorridente. Assim, qual é esse conselho mau? Não está perto. É somente um obstáculo no caminho.
Já aconteceu algo similar antes. Essa cidade é o caldeirão e nós a carne. É interessante que ele os tira e os destrói fora da cidade. Em outras palavras, no livro de Ezequiel, eles são cuspidos. É como a cidade sobrevive. Sim, eu aconselho a comprar de mim ouro, e se você não comprar, eu vomitarei da minha boca. Aqui no livro de Ezequiel tem também o vomitar. Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias? Não é o tempo de Deus vir, não. Há tanta coisa que ainda precisa acontecer. E perecerá toda a visão? Nós falamos isso por anos. Por que agora seria real? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Aí nós vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vemos exatamente a mesma coisa. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Esse é o nosso pano de fundo. Agora nós temos que ver como isso se parece no contexto moderno. Sim, como isso se relaciona com o que está acontecendo ao nosso redor. É uma profecia fascinante. O livro de Ezequiel são os eventos do tempo do fim. Se você pega o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias e o livro do Apocalipse, é como se fosse um script de um filme moderno da realidade, não um teatro jesuíta. Lembra-se que nós falamos sobre isso em muitas ocasiões? A ruína nacional cega a apostasia nacional. Nós acabamos de falar sobre a apostasia, certo? Isaías capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Agora, sobre o que é isso, novamente, é sempre o mesmo assunto, porque tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Essa é a questão. E isso é a mesma questão desde o início. Realmente, se você pega Adão e Eva, eles tiveram o mesmo problema. Foi assim que começou, não mudou, não há diferença no que eles fizeram no Velho Testamento do que eles fizeram no Novo. Os maiores críticos lá fora são aqueles que dizem, você e seus mandamentos, você com isso, você com aquilo, porque eles não leem a Bíblia, é o que diz, não é verdade? Eles querem rasgar todo o Velho Testamento porque fala dos mandamentos, mas você terá que rasgar o Novo Testamento também, exatamente. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, em outras palavras, começar a chorar por Tamuz, andando por aí com pequenas estátuas, então você pode ter um problema, certo? A medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Nós já falamos sobre esses assuntos e nós vimos até onde isso vai levar. E haverá uma destruição. Então, qual é a nossa única esperança? Nos apegar ao Senhor. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, então nós temos as mulheres chorando por Tamuz. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo.
A Bíblia é tão específica que até nos dias que as mulheres, as igrejas, farão pequenos pães para a Rainha do Céu. E aquele pãozinho costumava ser um pão redondo com uma cruz em cima dele. E nós o chamamos hoje de pãozinho da Sexta-feira Santa. Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem aos poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Bem, nós tivemos essa discussão várias vezes, então o cenário foi criado para que nós pudéssemos ver para onde nós estamos nos dirigindo neste tempo em que nós estamos vivendo. Então nós podemos ver todas essas coisas acontecendo no mundo hoje. Sim, você pode ver isso acontecendo, então certamente deve dar a você alguma certeza de que não é profecia falsa. Exatamente. Há muitos anos eu disse que alguns assuntos retornarão que são similares à Revolução Francesa e que nós podemos ver algumas guilhotinas novamente. E as pessoas dizem, isso é patético, como você pode vir com uma coisa como essa? Mas é incrível como acontece. Bem, nós falamos sobre o Atalaia. Você se lembra? Na destruição de Jerusalém, no ano 70, que foi o tipo para a destruição do mundo, havia esse homem, esse Atalaia, que por 7 anos dizia, para a cidade de Jerusalém, nós o mostramos em nosso episódio anterior, o equivalente para o nosso tempo moderno, e nós dissemos que ele pregou por 3 anos e meio. E você se lembra? E também nós dissemos, se você está pregando por 3 anos e meio e se não tiver nenhuma correlação, não que nós queiramos fazer uma correlação, não que nós queiramos fazer uma correlação, senão nós ficaríamos com problemas. Contudo, isso significa que 7 anos seria o máximo se ele fosse a antítese daquele Atalaia em particular. Nós não queremos falar sobre isso. Nós também perguntamos com o protesto, e se alguém vai e evangeliza entre eles? Exatamente, o que aconteceria? O interessante é que esse homem realmente fez isso, certo? Então nós podemos ver como ele foi tratado. Agora, este é o seu ministério, Ministério da Luz de Cristo. E isso é o que ele escreveu. Ministério do farol de Cristo, da tocha de Cristo. Claramente, os protestos de Portland não são somente sobre pais e mães pacíficos e inocentes. A mídia está mentindo para vocês e há uma agenda clara. A verdade está longe do que tem sido contado. Nós experienciamos ódio completo em relação a nós por aparentemente nenhuma outra razão do que ser considerados oposição aos seus motivos e objetivos finais. Então eles foram lá e receberam uma oposição terrível. Agora, ele não é uma pessoa agressiva, ele é um cavalheiro. Ele não está sozinho em seu ministério, ele é um homem branco, mas sua equipe de filmagem consiste em pessoas negras. Então eles vão juntos, eles são amigos. Não é uma questão racial para eles. O Ministério da Luz de Cristo firma-se por fazer um completo total fim a qualquer tipo de injustiça racial, preconceito e intolerância. O problema com muitos dos protestos que estão acontecendo em Portland, Seattle e em outros lugares é que eles estão sendo perpetuados em grande parte pelos anarquistas brancos escondidos atrás de máscaras. Eles estão usando o movimento da igualdade social como um meio para alcançar seus próprios objetivos nefastos de criar caos, destruição e hostilidade para com as autoridades. Ou lei, você se lembra? Rebelião sem lei, anarquia. Eu achei incrível que todas as palavras estão lá.
E desrespeito com relação a todo o corpo de governo é a essência do seu movimento. Então, esse movimento quer se livrar de toda a lei humana ou divina. Isso é, o cumprimento da profecia. Vamos dar uma olhada no que eles realmente experienciaram. Definitely. Let's have a look at what he actually experienced, right? Meus amigos, nós devemos nos levantar pelo que é correto. Eu estou aqui para protestar contra o pecado. Eu vou protestar contra a falta de lei e o ódio e a anarquia. Nós temos que parar de odiar uns aos outros. Nós devemos começar a amar uns aos outros. Isso acontece quando Jesus toma o seu coração de carne e dá a você um novo coração. Nós devemos clamar por Jesus. Muito bem, vamos, muito bem. Deus ama você, se arrependa para que o reino de Deus venha para você. Arrependa-se. Tudo bem. Vamos. Eu amo você, Deus ama você. Vamos. Deus ama você. Eu amo você. Deus te abençoe. Muito bem. Deus ama você. Se arrependa que o reino de Deus está vindo. Vá, você é uma ameaça para a nossa comunidade. Nós não somos você. É assim que você vive a sua vida. Você está usando a intimidação. Você está usando táticas do medo. Você está usando violência. Você está usando ódio. Você me odeia mesmo sem saber o porquê. Você está tocando? Cale-se. Vá embora. Vá embora. Você é uma ameaça para a nossa comunidade. Quando ele disse, nós devemos amar uns aos outros. Isso é interessante. Sim, interessante. Saia, vá embora, você não é bem-vindo. Então, nosso Atalaia disse que eles deveriam se acalmar e amar uns aos outros. E Donald Trump recentemente teve uma pequena conversa com a mídia, onde ele disse que essas coisas não acabarão se você tem esse tipo de ideologia. Então vamos apenas escutar o que ele falou para a mídia. Por que ele não acalma as coisas? Biden não acalmará as coisas, eles assumirão o comando, eles vencerão se o Biden entrar. Ele é uma pessoa fraca, ele é controlado como uma marionete, as coisas não se acalmarão, eles vencerão, eles tomarão as nossas cidades. É uma revolução, você entende isso? É uma revolução, e as pessoas desse país não se levantarão por isso, eles não se levantarão por isso, a maioria das pessoas pensa como eu. Toda vez que eu coloco a lei e a ordem na mídia social, acontece uma resposta incrivelmente positiva. As pessoas desse país não se levantarão para isso. Você diz acalmar as coisas? Sim, acalmar as coisas, porque eles vão tomar conta. Dê uma olhada no que está acontecendo. E Biden, eu nem gosto de mencionar o Biden, porque ele não está controlando nada. Quem você acha que está controlando o Biden? É o ex-presidente Barack Obama? Pessoas que você nem sequer conhece, pessoas que vivem nas sombras escuras, pessoas que são... Isso soa como uma teoria da conspiração, sombras escuras. Pessoas que nunca você ouviu falar. Eles são pessoas que estão nas ruas, são as pessoas que estão controlando as ruas. Nós tivemos alguém embarcando em um avião de uma certa cidade este final de semana e o avião estava quase que totalmente cheio desses arruaceiros, usando uniformes escuros, uniformes pretos com equipamentos, isso e aquilo. Eles estavam em um avião. Onde foi isso? Eu direi a você algum dia, isso está sob investigação agora, mas eles vieram de uma certa cidade e essa pessoa estava vindo para a Convenção Republicana Nacional e havia 7 pessoas no avião como essa pessoa e havia muitas pessoas no avião para fazer um grande estrago. Eles estavam planejando... Eles estavam vindo para Washington? Sim, isso tudo está acontecendo. E o dinheiro está vindo de algum lugar? Como pode ser? O dinheiro está vindo de alguns ricos muito estúpidos, pessoas que não têm nenhuma ideia de que o negócio, se o negócio for bem sucedido, o que não será, eles serão jogados aos lobos como você nunca viu antes. Sobre as vacinas da gripe em Massachusetts, onde querem que as crianças sejam vacinadas para voltar às aulas. Há uma controvérsia, pois muitos dos pais não querem que seus filhos tomem as vacinas para a gripe. Você está preocupado que com essa pressão por vacinas, essas vacinas rápidas para o Covid, podem
estar dividindo coligações de americanos de ambos os partidos que não se sentem tranquilos com vacinas? Bem, quando você chega a um certo número, quando nós chegamos a um certo número, vai terminar. E você sabe, sim, muitas pessoas não vão querer isso. Muitas pessoas não querem fazer a vacina contra a gripe. Deveria ser obrigatório, sabe? Eu nunca tive a gripe, mas eu nunca tomei uma vacina, Eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu ouvi foi: Senhor, você tem que tomar a vacina da gripe. E eu perguntei por quê. Eles disseram: porque você tem que tomá-la. E eu disse: qual é a porcentagem? Eu não estava com medo por causa da porcentagem, você sabe, era como 50%, 55%. Mas o Dr. Fauci disse que não dará uma grande proteção porque é o coronavírus. Bem, eu disse: se eu nunca tomei, não seria isso bom? Então pensei que eu deveria tomar porque seria um bom exemplo, então eu tomei. Agora, eu já tomei 3 vezes e eu não tive gripe, então talvez eu dê crédito à vacina da gripe, e eu acho que nós teremos uma vacina bem logo. Muito trabalho tremendo está sendo feito, nós teremos a vacina como nós temos terapêutica, o que para mim é muito mais importante. Você vai para o hospital e faz com que as pessoas melhorem, para mim é o que é mais importante, e nós acabamos de fazer o plasma convalescente. Eu acho, e você tem outras coisas também, eu acho que nós teremos muitas terapêuticas, eu acho que nós teremos uma vacina bem logo, se as pessoas vão tomá-la ou não. 35% dizem que eles não tomarão a vacina para o Covid, eles dizem que não querem, eles dizem que não deveria ser obrigatório. Se você soma 35% de pessoas que já pegaram, eles encontram uma pessoa e eles fazem algo grande, uma pessoa já teve 2 vezes, se você acrescentar tudo isso, isso te dá uma boa proteção. Se você tivesse que fazer tudo novamente, você colocaria o Fauci em cena todos os dias encarregado do combate ao coronavírus? Eu me relaciono bem com ele, eu apenas discordo em muitas coisas que ele disse. Deixa aberto para a China, isso foi um grande erro e ele admitiu isso. Eu me relaciono bem com ele, mas às vezes ou outra ele vem com algo diferente, que eu digo: de onde vem isso? Eu herdei, ele estava aqui, fazia parte dessa grande máquina, e eu não coloquei ninguém a serviço. Ele estava aqui, ele tem estado aqui por 40 anos, ele está aqui por muitos anos, sabe? Você herda muitas pessoas, isso faz parte do maquinário, e há alguns que você ama e alguns que você não ama. Eu gosto dele, mas eu não concordo com ele frequentemente, mas eu gosto dele. Há 2 partes nesse vídeo. A primeira lida com a anarquia e o lado que ele está tomando, a lei e a ordem, certo? Sim, nós precisamos de lei e ordem. E do outro lado, há pessoas que querem se livrar da lei humana e da lei divina. Ele se levanta pela lei e ordem e ele diz que nós tivemos que ter isso de volta. Então nós temos a vacina e ele não quer se livrar da vacina. Bem, a vacina, como nós falamos no último episódio, isso nos levará a um mecanismo de controle. É um degrau como nós sugerimos. Então o controle precisa ficar no lugar. Ele quer se distanciar da esquerda, mas não tão longe que ele possa perder o controle. É interessante. Agora, a questão da paz e segurança. Se você quer paz, você tem que se livrar da anarquia. Então, nós precisamos de lei e ordem. Se você quer ter um meio de forçá-lo, a vacina pode ser um degrau. Now, the peace and safety issue. If you want peace, you have to get rid of anarchy. So you need law and order. If you want to have a means of enforcing it, the vaccine might be a good stepping stone. Há um outro assunto de paz que está em voga. E qual é o outro assunto? O outro assunto é que eles deveriam atravessar o abismo e alcançar Roma e desistir de seus princípios protestantes e então assumir como lei os princípios de Roma. Há também a Revolução Francesa, e você mencionou as guilhotinas, e há esse vídeo que nós ainda temos que assistir. Sim, vamos dar uma olhada nele, Donald Trump terminou a Convenção Nacional dos Republicanos hoje com um grande esforço na Casa Branca e ele levou mais de 1 hora. E ele colocou o medo de Deus nos democratas e certamente balançou as bases de Biden. Isso inspirou os apoiadores de Trump e chateou seus oponentes. E o teor das respostas ao presidente demonstrou sua eficácia. Elas amplificaram suas mensagens e aumentaram suas chances de construir uma vitória de um perdedor. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesses protestos do lado de fora da Casa Branca. Eles não somente construíram uma guilhotina, mas colocaram um boneco de Donald Trump sendo guilhotinado. Eles estavam ensinando o script do Partido Republicano que
comentam sobre a violência revolucionária nas ruas se Joe Biden ganhar. Havia demonstrações de protestos e contínuos conflitos com a polícia. Então, quando os convidados foram embora, uma terrível ofensa foi feita aos americanos que ousaram assistir ao discurso do presidente. Bem, ele mais ou menos resumiu, certo? Então, o que nós temos aqui, neste clássico do Sul contra o Norte? Então, nós temos uns se levantando pela lei e a ordem e uns se levantando pela anarquia. Os anarquistas estão encenando a Revolução Francesa. Eles querem se livrar de toda a lei. Eles querem se livrar da polícia. Eles querem se livrar da lei e da ordem. Eles querem se livrar de tudo isso. E do outro lado, você tem o grupo que quer a lei e a ordem e que as relações devem estar em harmonia com a lei e com Deus. Então, vamos dar uma olhada no próximo. Há alguns minutos eu participei de uma ligação telefônica especial com dois amigos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o príncipe Mohammed Ben Zayed dos Emirados Árabes Unidos para finalizar um acordo de paz histórico. Todos disseram que isso seria impossível. A minha primeira viagem com o presidente foi para a Arábia Saudita, em meu discurso de maio de 2017 para a Assembleia de Líderes de 54 países muçulmanos. Eu deixei claro que os problemas no Oriente Médio somente poderiam ser resolvidos quando as pessoas de todas as fés se unissem para lutar contra o extremismo islâmico e procurar oportunidades econômicas para os povos de todas as fés. Será conhecido como Acordo de Abraão, e eu gostaria de pedir ao nosso embaixador David Freeman que, por favor, explique o porquê nós estamos chamando esse acordo de o Acordo de Abraão. Abraão, como vocês sabem, foi o pai de todas as três grandes fés. Ele é mencionado como Abraão na fé cristã, ele é mencionado como Ebraim na fé muçulmana e Abraão na fé judaica. E nenhuma pessoa potencialmente simboliza mais a possibilidade de união entre esses três grandes fés do que Abraão. E essa é a razão pela qual foi dado esse nome ao acordo. E isso permitirá às pessoas fazerem voos de Dubai, Abu Dhabi, direto para Tel Aviv. Os muçulmanos serão bem-vindos a Israel. Isso criará um melhor intercâmbio de fés. E isso é um tremendo passo para a paz no mundo, para os americanos, para Israel, para Abu Dhabi. E nada disso seria possível sem a sua liderança. Então, eu somente gostaria de dizer muito obrigado. Obrigado, Jerry. Que excelente trabalho. Então, ele está falando sobre a fé abraâmica. Não é chamado de fé cristã, certo? Não é chamado de fé protestante? Bem, eu acredito na liberdade das religiões, eu acredito na liberdade religiosa, na verdadeira liberdade religiosa, na qual cada pessoa deveria ser capaz de adorar de acordo com a sua consciência. Mas eu também acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, certo? Agora é chamado de fé abraâmica porque o cristianismo não tinha sido definido como o centro daquela fé. Isso dá margem para as religiões serem incluídas nesse grande acordo de paz que não tem Cristo como caminho e o único caminho para a salvação. A fé islâmica nega que Alá teve um filho. Não havia um filho. Jesus foi somente um profeta, como Maomé, e a fé judaica está esperando a vinda do Messias. E a fé cristã acredita que o Messias já veio e que ele virá pela segunda vez. Eu tenho uma pergunta. Podem dois andarem juntos a não ser que eles concordem? Você pode viver lado a lado e em paz com alguém que não concorda com tudo o que você acredita, mas você não pode ter um acordo com ele, pode? Is waiting for a Messiah to come, and the Christian faith believes that the Messiah has already come and is coming for the second time. I have a question. Can two walk together lest they agree? No. No. You can live side by side. You can live in peace with someone who does not agree with everything that you believe in, but you cannot have an accord with them, can you?
É muito difícil trabalhar juntos quando há religião envolvida. Certamente, esse é um assunto muito complexo, mas como foi que um acordo foi feito quando todos diziam que seria impossível e Donald Trump disse que esse é somente o começo e se tornará maior? Vamos ouvir o que Nathanael tem a dizer sobre esse assunto. Obrigado ao presidente Trump e ao príncipe Mohammed. Nós estamos fazendo história, nós estamos mudando a história. Paz é uma coisa boa e essa paz une duas das mais avançadas economias do mundo, Israel e os Emirados Árabes. E são os dois que estão lutando contra o Irã e os radicais que estão tentando derrubar a ordem no Oriente Médio, controlar as pessoas e propagar o terrorismo. Esse acordo é bom para a paz, para a segurança e para a prosperidade. Eu acho que é bom para os Estados Unidos e é bom para Israel, sabem? Os países árabes estão vindo para ver que eles não podem ser feitos reféns pelos palestinos. Eles têm o seu próprio interesse para desenvolver paz com Israel e intercambiar tecnologia e coisas como o desenvolvimento da vacina para o coronavírus, saúde, infraestrutura, energia, todas as maravilhas tecnológicas israelitas. E todos os empreendimentos que você vê, ambos nos estados do Golfo, especialmente nos Emirados Árabes e em Israel. E se nós unirmos forças, nós poderemos fazer coisas maravilhosas, coisas ilimitadas para o benefício do nosso povo, para o seu bem-estar e para a sua segurança. O primeiro acordo de paz entre Israel e um dos estados do Golfo é o primeiro acordo de paz onde eu promulgo esta nova doutrina. Algumas pessoas chamam isso da doutrina de Nathanael, porque é chamada paz por paz. E paz pela força. Você conhece, ninguém tenta fazer acordo de paz com um país fraco. Todos querem fazer paz com um país forte. Eu acredito que com a minha liderança, Israel se tornou um país muito forte. And I think that under my leadership, Israel has become a very strong country. E agora você viu o que aconteceu nas Nações Unidas na semana passada, dando ao Irã não apenas um passe livre, mas que eles poderiam ter uma circulação de armas começando em outubro. A Rússia e a China, entre os Estados Unidos, em uma resolução passada. O que isso diz que nós aprendemos ou não durante todos esses anos, desde que nós começamos a conversar sobre isso, décadas passadas? Bem, em primeiro lugar, eu sorrio porque os Estados Unidos ou as Nações Unidas nos desapontaram mais uma vez. Isso não é uma surpresa. Nós, em Israel, temos sido desapontados pelas Nações Unidas uma vez atrás da outra, mas eu acho que essa decisão em particular é realmente escandalosa. Paz, paz, mas ainda nós temos o Reino do Sul em ofensiva contra o Reino do Norte. Bem, nós temos a política da paz em voga, mas agora nós ainda temos que alcançar através do abismo, certo? Vamos dar uma olhada nesses assuntos. Em 2015, o Papa foi visitar os Estados Unidos, mas os evangélicos já tinham tido um encontro com o Papa, então isso já havia sido preparado. The Pope came to visit in the United States, but the evangelicals had already had meetings with the Pope, right? So this had all been prepared. Sim, eles tinham feito uma delegação para ir ver o Papa em Roma com proeminentes grandes nomes. Nesse artigo de As Notícias Cristãs, diz Rick Warren, T.J. Jakes, Joel Austin expressam entusiasmo com a visita do Papa para os Estados Unidos em 2015. E T.J. Jakes disse: quando eu penso na Igreja Católica Romana e em suas crenças como a morte de Jesus, seu sepultamento e ressurreição, e o fato de que eles servem aos pobres e ao fato de que eles estão preocupados com a educação, há muitas coisas que nós concordamos e que podem nos unir. Isso é realmente verdade? Isso é tudo menos a verdade. Eles podem acreditar em Jesus, mas eles não acreditam que Jesus morreu por você, então eles jogam a expiação pela janela. A discussão que nós tivemos sobre a doutrina da serpente explica isso. Certamente, então eles disseram, às vezes os protestantes pensam que os católicos adoram Maria como se ela fosse outro Deus, mas essa não é exatamente a doutrina católica. Warren argumentou, as pessoas perguntam, por que todos esses santos? Por que vocês estão orando para esses santos? E quando você entende o que eles estão falando, nós temos muito mais uniformidade com os católicos romanos, sem dúvida, ainda há reais diferenças, ele afirmou, mas a coisa mais importante é, se você ama Jesus, você está no mesmo time.
Isso é incrível, mesmo que Jesus seja uma pessoa totalmente diferente do que a Bíblia ensina, certo? Joe Austin, líder da Igreja Lakewood em Houston, Texas, também expressou apoio ao pontífice da Igreja Católica Romana na semana passada ao conversar com os repórteres. Isso foi em 2015. E como progresso, nós sabemos que em 2017 houve a comemoração pela Reforma Protestante e houve um encontro solidário entre os protestantes e católicos. Isso foi a porta de entrada para essa grande união que agora eles estavam discutindo. E aqui está um artigo interessante, ele é de 2021 e nós estamos nos movendo desde então, certo? Diz, reconciliação católica e luterana em 2021, e sobre essa declaração que quando os protestantes estenderem as mãos através do abismo para apertar as mãos do papado, então, certo, católicos e luteranos em reconciliação em 2021, grupos ecumênicos pedem ao Papa para suspender a excomunhão de Lutero. Um grupo ecumênico pediu ao Papa para suspender a excomunhão de Lutero e desta maneira foi aberta a porta para um novo gesto para a reconciliação entre católicos e luteranos. A nova petição ao Papa para reabilitar o legado do reformador protestante está em uma declaração pentecostal publicada no Círculo de Altenberg de Discussões Ecumênicas, um grupo de falantes de língua alemã da Igreja Católica e teólogos protestantes que já há mais de 2 décadas têm publicado declarações sobre assuntos sobre a unidade cristã. 7 meses do aniversário de 500 anos do 17º Romano Pontífice, o grupo do Círculo de Altenberg apela ao Papa Francisco para aproveitar a data de janeiro. Eu amo a maneira de como eles usam as datas, é tão importante. Do próximo ano para suspender a excomunhão de Lutero da bula, alegando que ela foi mal orientada, degradada, pervertida, condenável, herética. Eu acho que nós estamos avançando para o aperto de mãos com Roma, você não acha? Então isso agora é de 2020. Isso é quando eles estavam falando sobre isso e em 2021 eles querem isso realizado. Aqui está outro site interessante. O arcebispo dos Estados Unidos diz: se nós estamos vivendo no fim dos tempos, é melhor retornar para Deus por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Você acha que esse é um bom motivo? Não. O bispo Thomas Tobin está apelando para as pessoas se voltarem para Deus por via das dúvidas. Os desastres naturais, convulsão política e a pandemia global estão sinalizando que o fim dos tempos poderia estar próximo. É uma abordagem bem cautelosa, em vez de se arrepender e ser salvo. Bem, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Eu não estou inscrito nas terríveis previsões do fim do tempo. Ele não leu o livro de Ezequiel, certo? E eu não acho que ele sabe sobre o Apocalipse também. Mas com terríveis queimadas no oeste, tempestades tropicais no oceano, com secas generalizadas, com a pandemia global, divisão política e o ódio nas ruas, devemos nos perguntar, deveríamos nos voltar para Deus agora por via das dúvidas? Eu acho que nós deveríamos fazer dele o próximo evangelista. Olá, amigos, por via das dúvidas. Agora, quando eles alcançam através do abismo e eles apertam as mãos de Roma, quem? Os protestantes, quando eles alcançam através do abismo e eles apertam as mãos de Roma, particularmente os protestantes americanos como líder, certo? E o que eles vão implementar? Os decretos de Roma, certo? Aqui está um interessante tweet de Donald Trump. Feliz domingo! Nós queremos Deus. É interessante como eles contrastam o campo de Biden com o campo de Trump. O campo de Biden não quer Deus, nós queremos Deus. E no momento, Trump está fazendo o papel do rei do norte e o outro lado está fazendo o papel do rei do sul, ou muitos dos seus constituintes.
Não importa que lado ganhe, porque finalmente o Rei do Norte terá a supremacia. E há muitos elementos do Rei do Norte no Partido Democrata. Então nós não estamos escolhendo lugares aqui. Mas agora, pelo que nós estamos vendo na mídia e o que está acontecendo, but for the moment, yes, from what we've seen now in the media and what's going on. O Trump está jogando as cartas do Rei do Norte. Nós queremos Deus. Onde que eles querem Deus? De volta para o povo, de volta para a Constituição, de volta para a legislação, de volta para a lei e a ordem. E então ele dá esse exemplo do povo da Polônia. Isso me fascina, porque ele não foi bem-vindo na Europa por um longo tempo, certo? Eles achavam que ele era um equívoco, que havia algo errado com ele. E os políticos o trataram com indiferença na Europa. E então ele foi para uma viagem especial para a Polônia, para fazer um discurso bem especial. He made a special trip to Poland for a very special speech. Now this is interesting because Poland is a Catholic country, right? And agora isso é interessante porque a Polônia é um país católico, certo? E o Papa, que foi tão importante para os poloneses, foi o Papa João Paulo II, certo? E nós sabemos que Donald Trump foi visitar o santuário. Então há essa abertura para o catolicismo. Então nós queremos ver o protestantismo alcançando através do abismo e abraçando o catolicismo. Então nós queremos ver a eliminação completa da lei de Deus e a implementação da lei do Rei do Norte. Isso é o papado. Então, nesse tweet, ele se refere ao Papa João Paulo II. Ele escreveu: So in this tweet, he refers to Pope John Paul II, and he writes, o povo da Polônia, o povo dos Estados Unidos e o povo, um pouco mais de 3 anos atrás, o presidente Trump fez um dos seus mais importantes discursos de sua presidência na Polônia. Este é o vídeo que ele tweetou? Sim, esse é o vídeo que ele tweetou. Nós queremos dar uma olhada no que ele realmente falou, porque isso está se tornando importante. Nós temos que colocar as peças do quebra-cabeças juntas. Durante 4 anos de comunismo, a Polônia e outras nações cativas da Europa encararam uma campanha brutal para demolir a liberdade, sua fé, sua lei, sua história, sua identidade. De fato, a essência da sua cultura e de sua humanidade. E quando o dia chegou, em 2 de junho de 1979, 1 milhão de pessoas se reuniram em volta da Praça da Vitória para sua primeira missa com o seu Papa polonês. Naquele dia, todos os comunistas em Varsóvia devem ter visto que o seu sistema comunista opressivo logo seria vencido. Eles devem ter visto naquele exato momento, durante o sermão do Papa João Paulo II, quando 1 milhão de poloneses, homens, mulheres e crianças, de repente, se levantam e levantam suas vozes, eles cantam uma oração: nós queremos Deus, juntos ao Papa João Paulo II. João Paulo II reafirmou sua identidade como uma nação devotada a Deus. Vocês ficaram firmes em solidariedade contra a opressão, contra um cruel e mau sistema que empobreceu suas cidades e suas almas, e vocês ganharam, e nós podemos ainda ouvir aquelas vozes que ecoam através de sua mensagem, que é tão verdadeira hoje como nunca. O povo da Polônia, o povo da Europa e o povo dos Estados Unidos ainda grita: nós queremos Deus. The people of Poland, the people of America, and the people of Europe still cry out, we want God. É interessante que ele apontou para a sua visita ao santuário de João Paulo II este ano. E o assunto é: nós queremos Deus. Agora, esse é o grito da sua convenção, da convenção republicana. Nós queremos colocar Deus no centro. Então, nós temos um típico conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Os movimentos que estão ativos dentro do Rei do Sul, ou os assuntos dos negros. Nós discutimos isso, nós vimos as raízes comunistas e aqui ele se refere novamente a isso, sabe? Nós estamos em Daniel 11, isso é incrível.
É incrível. E no episódio anterior nós também mostramos o que ele estava dizendo na agência de notícias católicas, que ele é o presidente pelos católicos. Certamente é melhor que os católicos fiquem com ele. Então o catolicismo e o protestantismo estão trabalhando juntos e nós temos que achar mais e mais. Agora, eu achei a convenção republicana particularmente interessante. Aconteceu, é claro, na Casa Branca. Isso realmente incomodou as pessoas lá, porque eles disseram que direito ele tem de fazer a convenção na Casa Branca. Ele deveria tê-la realizada em outro lugar, porque ele está usando sua presidência para realizar os seus objetivos. Mas, seja como for, o fato é que o que aconteceu lá é muito interessante. Esse constante chamado de volta para Deus, de volta para a lei e a ordem, de volta para a Bíblia, e ao mesmo tempo estendendo a mão através do abismo e abraçando o catolicismo. Agora, o que aconteceu na Polônia, quando a Polônia tomou de volta o seu poder? Bem, aqui está. Retornando à Bíblia, a Polônia reclama o domingo como dia de descanso. A propósito, essa afirmação dos noticiários da CBN é verdadeira ou é uma afirmação falsa? Infelizmente, é uma afirmação falsa. Certamente, porque se você volta para a Bíblia, você está reclamando do domingo. Não há nenhum sequer verso na Bíblia dizendo que você deve guardar o domingo, nem sequer um. Os legisladores poloneses votaram na semana passada para reclamar o domingo como dia de descanso para eliminar as compras lentamente aos domingos em 2020. Não é fascinante que Donald Trump, neste tempo, devesse nos lembrar nos seus tweets dessa ligação com a Polônia? A Polônia está entre os últimos países europeus a assegurar a sua herança cristã. Aborto e casamento homossexual são ainda proibidos nesse país com 38 milhões de habitantes, o qual é predominantemente católico. No Velho Testamento, a Bíblia ensina que o domingo é o dia de descanso desde que Deus descansou depois de ter criado o mundo. Se isso não é a confusão babilônica, eu não sei o que é. Isso é verdade? É claro que não. É claro que não. Eu acho que a CBN News precisa de um estudo bíblico, você não acha? O primeiro dia da semana se tornou o 7º dia católico. Aqui eles acertaram. Aqui eles acertaram. Isso é muito importante. Isso é o que o mundo lá fora deveria saber, que o primeiro dia da semana se tornou o 7º dia católico. E o dia depois da ressurreição de Jesus Cristo no domingo. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo através do batismo. Você morre para você mesmo e você é ressuscitado. Jesus, depois daquela entrada triunfante em Jerusalém no 6º dia, ele morreu e ele descansou no túmulo no 7º dia e ele continuou a sua obra no primeiro dia. Ele não descansou no primeiro dia. Em 2012, o Papa Bento disse, e isso é importante, que ao defender o domingo como um dia de descanso, você está defendendo a liberdade humana. Isso não é fascinante? Ele mencionou como o tempo para a família está sendo ameaçado por um tipo de ditadura por compromissos trabalhistas. O domingo é o dia do Senhor e das mulheres e dos homens, um dia que todos devem ser capazes de ser livres, livres para a família, livres para Deus. Ao defender o domingo, nós estamos defendendo a liberdade humana. Então, nós temos umas ligações muito importantes aqui. Vamos ao Papa Francisco. Sim, porque aquele artigo era de 2017 e eles estavam trabalhando muito para que isso se cumprisse em 2020. Correto. E agora temos o Papa Francisco, essa é a agência de notícias católica, e diz, a pandemia é uma chamada para acordar para cuidar da criação.
Você se lembra o que o Bento disse? Que nós estamos comemorando a correção ao guardar o primeiro dia, quando a Bíblia diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado, não o primeiro dia. Então o Papa Francisco divulgou uma mensagem terça-feira para o Dia Mundial da Oração para o Cuidado da Criação, no qual ele chamou para o arrependimento pela quebra de acordo da humanidade com a criação de Deus e com os outros. O jubileu é um tempo para retornar para Deus, nosso amado Criador. Nós não podemos viver em harmonia com a criação se nós não estivermos em paz com o Criador, que é a fonte e a origem de todas as coisas. Como o Papa Bento observou, a brutal extinção da criação começa quando falta Deus, quando a matéria se torna simplesmente imaterial para nós, quando nós mesmos somos a última medida, onde tudo é simplesmente nossa propriedade. Ele está se referindo a Bento, e Bento disse que nós devemos restaurar o domingo. Honre a criação e o Criador. Certamente, estamos rumando para esta direção? Essa é a questão. Esta é a mensagem da sua santidade, o Papa Francisco, para o Dia da Oração, para o Cuidado da Criação, 1º de setembro de 2020. Eu estou muito satisfeito que o tema escolhido pela família ecumênica para a celebração da Estação da Criação 2020 é o Jubileu para a Terra, precisamente para este ano que marca o aniversário de 50 anos do Dia da Terra. E eles amam os seus jubileus, não amam? Você se lembra daquele documento que nós discutimos, que era um documento protestante, o Jubileu pela Terra? Agora ele está muito satisfeito que eles chamaram Jubileu pela Terra. Certamente, ele está muito satisfeito. Ele está estendendo a mão através do abismo. Um tempo para se lembrar. Nós somos convidados a lembrar, acima de tudo, que o último destino da criação é entrar no eterno sábado de descanso. Essa jornada, porém, acontece no tempo, abrangendo o ritmo do 7º dia da semana, o ciclo de 7 anos e o grande ano do jubileu, que vem no final dos 7 anos sabáticos. Um tempo para descansar. Na sua sabedoria, Deus separou o sábado assim, a terra e seus habitantes poderiam descansar e serem renovados. Nestes dias, contudo, o nosso estilo de vida está forçando o planeta até os seus limites. A criação está gemendo. De alguma maneira, a pandemia atual nos levou a redescobrir um estilo de vida mais simples e sustentável. A crise, em um sentido, nos deu a chance de desenvolver novos meios. Nós já podemos ver como a Terra pode se recuperar se nós a deixarmos descansar. Esse assunto do descanso permeia este documento. O ar se tornou mais limpo, as águas estão mais claras e os animais retornaram a muitos lugares dos que antes eles haviam desaparecido. A pandemia nos trouxe uma encruzilhada. Nós temos que usar esse momento decisivo para parar com os nossos objetivos e atividades supérfluas e cultivar valores, conexões e atividades que são vivificantes. Estamos rumando para uma direção que a Bíblia disse que nós estaríamos, certamente. É a mesma fala que nós ouvimos no Fórum Mundial também. Exatamente a mesma. Agora, é interessante que nem todos os protestantes estão convencidos que nós deveríamos nos estender através do abismo para apertar as mãos de Roma, certo? Mas mesmo muitos daqueles já consumiram algum vinho de Babilônia e estão incorporando algumas doutrinas católico-romanas, como a doutrina dispensacionalista, que vem diretamente dos jesuítas católicos romanos. Agora, o que eu acho bem interessante é que nós temos que, de alguma maneira, colocar todos esses sistemas religiosos sob o mesmo teto, certo? O que pode ser um fator de unificação? Esta é a questão, porque eles têm visões diferentes. Então, por um lado, você tem o catolicismo, e nós veremos o que o catolicismo está dizendo sobre Donald Trump e sua esposa e o componente católico. Então, nós olhamos para os componentes carismáticos. Então, nós olhamos para alguns protestantes conservadores. Agora, o que poderia uni-los? Talvez um dia em comum, certo? Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver o que os católicos romanos têm a dizer sobre o assunto Donald Trump. All right, let's have a look at this. Let's see what the Roman Catholics had to say
on the issue with Donald Trump. Melania Trump, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Fala sobre um inimigo invisível que está atacando o bem comum. E eu percebo quando eu assisto esse vídeo o porquê o arcebispo Viganò, em sua carta a Trump, usou o tema inimigo invisível. Viganò estava tomando um termo que Melania usou um mês atrás. Ele está usando a linguagem de Melania para escrever uma carta para Trump. Se você não viu os vídeos do arcebispo Viganò, vídeos que eu tenho feito nas últimas semanas, por favor, perceba que o arcebispo é um gênio. E acabei de perceber que Viganò está usando a linguagem da primeira-dama para comunicar uma mensagem para o presidente Donald Trump. Há também mensagens secretas sobre o culto. Eu falei sobre a inscrição latina que Viganò enviou para Trump na segunda parte dessa carta, que diz solve et quo agara, que é um adágio oculto em latim, e nos remete aos maçons, e significa dissolver e recongelar, que se refere ao objetivo comunista, que é dissolver a nossa sociedade, e então trazê-la de volta em uma monstruosidade, em uma antinação, antivida, anticristão e, finalmente, anticristo. Uma das coisas que é interessante, e eu tive que fazer alguma pesquisa para descobrir se isso é legítimo ou não, muito legítimo para deixar para trás, foi exorcismo na Casa Branca. Havia um homem chamado, deixe-me encontrar esse nome, ele é protestante, Bagley disse antes, quando eles ganharam a eleição, eles se mudariam para a Casa Branca. A primeira-dama Melania disse: todos os tipos de ídolos, deuses, imagens e todos os tipos de artefatos estão lá. Eles são demoníacos. E Melania disse: você tem que tirar tudo de lá e enviar alguns pregadores e padres para entrar lá e purificar a Casa Branca, ou eu não ficarei uma noite ali. Foi isso que Bagley disse. Então, naquelas 5 horas em que eles estavam arrancando os nossos carpetes e sacando cada ídolo, a única coisa que foi deixada foi uma cruz em uma parede. Eles limparam a Casa Branca, eles tinham pessoas lá ungindo com óleo e rezando em todo lugar. Então, aparentemente, isso foi antes de eles se mudarem. Há algumas pessoas que dizem que isso é fake news, que não é verdade. Eu não estou certo. Esse homem diz que é verdade. Mas eu realmente sei que é um fato que houve outro exorcismo. Esse foi feito por um padre católico. Deixe-me mostrar a imagem aqui. Este diz que quando o padre Andrew Mahana Verionite exorcizou a Casa Branca, ele pegou uma estátua de Nossa Senhora de Fátima e o presidente Trump pediu ao padre se ele poderia guardá-la quando ele se mudasse. Então aqui nós temos um padre católico, Andrew Mahana Verionite. Diz aqui que esse padre exorcizou a Casa Branca. Isso significa que ele usou a casaca estola púrpura, água benta, rezas latinas. Ele entrou em todas as peças também com incenso e rezou as rezas para expulsar Satanás e todos esses espíritos impuros. Então aqui está, esse é o padre. Preste atenção no que está nas mãos do presidente Trump. Uma estátua de Nossa Senhora de Fátima. Esse padre, depois de fazer o exorcismo, ele dá uma estátua de Nossa Senhora, nossa abençoada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, a Trump. E Trump pergunta se ele pode ficar com ela. E me falaram que aquela estátua está exposta na Casa Branca. Uma pessoa me disse que ela está no escritório oval. Eu não sei se isso é verdade, eu espero que seja verdade. Isso seria muito legal. Muito bem, então nós temos uma visão católica, nós precisamos de um exorcismo católico da Casa Branca. Se o primeiro aconteceu ou não, é irrelevante, pois houve o outro e havia uma estátua. Então nós temos uma estátua de Semiramis e um crucifixo de Tammuz na Casa Branca. Isso é interessante. E é claro, nós temos a visão dos carismáticos e Paulo White foi uma... Sim, uma conselheira espiritual de Trump. Sim, uma conselheira espiritual. Sim, nós temos isso na Casa Branca. Isso é um tipo de aperto de mãos acontecendo neste cenário em particular. A líder das abelhas é conhecida como abelha rainha. Ela é a única fêmea que é fértil. Débora, você é uma abelha rainha. Vamos lá. Aqui está o importante. Ela é conhecida por sua dança. E não é somente como uma garotinha bonita dançando, sabem? Não é esse tipo de dança.
ela é conhecida por sua dança, porque é quando ela está pronta para avisar a colmeia sobre uma nova fonte de comida. Ela faz uma dança vibrando suas asas ficam com uma vibração incontrolável. Assim, mais abelhas se aproximam e ela fica com em frenesi, e ela começa a fazer voltas e voltas, e ela fica vibrando, e então todas as abelhas se ativam, e todas as abelhas vão em frente, e ela lidera e mostra o caminho, estimulando algo para cima. Eu desafio Débora, incite agora, em nome de Jesus, incite a fé em outros, incite. Você acha que eu fiquei envergonhada de estar na Casa Branca em frente ao presidente e do vice-presidente da nação, da imprensa, e declarar em nome de Jesus o fim desse Covid-19? O que há de bom se eu oro uma oração tão bonitinha? O que há de bom se eu declamo um belo poeminha? Vamos falar sobre o problema. Todos conhecem o problema, mas quem vai aparecer como a solução? Incite-os. Vamos, Débora, incite-os agora mesmo, incite-os. Há muita comida, há revelação. Algumas pessoas estão comendo cabeças de mula e amam cavar. Vamos. Onde está a minha Débora? Onde está a minha Débora? Eu acho que o cristianismo tem muitas formas hoje em dia. Eu não tenho certeza sobre o nome Débora. Vamos ter uma palestra sobre Débora? Talvez nós possamos ter um link. Eu colocarei esse link. E o conflito de Débora. E é um link bem interessante. Naquele conflito em particular, havia um general que deveria ser erradicado. E um rei muito mau que havia reinado sobre o povo. Era um cenário dos fins dos tempos, mas eu não sei se essa união será bem frutífera. Mas, contudo, faz parte de se alcançar a mão através do abismo. O terceiro é o protestantismo sério, que tem questões sérias como com Roma. Eu não tenho nenhuma dúvida que há milhares em todas as denominações, não importa se são carismáticos ou católicos ou protestantes em geral, que têm um real relacionamento com Jesus e que estão ansiando por fazer o que é certo. E muitos estão muito confusos, não sabendo se isso é de Deus ou se aquilo é de Deus ou o que Deus realmente quer. Relationship with Jesus Christ and a longing to do what is right. And many of them are very confused, not knowing, is this from God or is this not from God? What does God really want? MacArthur tem uma história muito interessante de como ele vê as coisas, então vamos olhar para ela para ver se nós conseguimos um retrato total dessa aliança. Lembre-se que a aliança era entre o catolicismo junto com o protestantismo e o espiritismo. Eu acho que nós vimos todos os três nesses pequenos vídeos, clipes aqui. I think we've seen all three in these little video clips. Pastor, o presidente respondeu, você teve uma conversa com ele? Sim, não foi nesse domingo, mas no domingo passado. Ele me telefonou depois do culto do domingo de manhã e ele foi muito atencioso e disse, eu quero lhe agradecer por se posicionar. A igreja é essencial e eu estou muito feliz por você estar fazendo o que você está fazendo. E nós conversamos um pouco o porquê da visão bíblica. Os cristãos não podem votar para os democratas, porque de maneira nenhuma um cristão pode apoiar o massacre de bebês, atividades homossexuais, casamentos homossexuais ou qualquer tipo de imoralidade nojenta. De maneira nenhuma nós podemos apoiar um candidato que está apoiando o comportamento transgênero. E, claro, isso é o que é reprovado em Romanos capítulo 1, eu disse, essas coisas nem sequer são políticas para nós, Senhor, que essas coisas são bíblicas, essas coisas estão na palavra de Deus, e nós amamos Deus, e nós desejamos honrá-lo e preservar a justiça nessa sociedade. Isso é o que uma igreja deve fazer. Então eu disse, qualquer crente real estará do seu lado nesta eleição, porque não é somente o indivíduo, é um conjunto inteiro de políticas que os cristãos não podem de maneira nenhuma apoiar. Muitas coisas passaram pela minha mente nessas semanas passadas
pensando como nós podemos entender a palavra de Deus e algo sobre as estações e o que nós estamos agora vivendo. Eu não fiz nenhum comentário sobre o Covid ou o lockdown, o que está acontecendo e o que está sendo chamado de pandemia. Um repórter esta semana falou, e pela primeira vez nós ouvimos a verdade. O setor de controle de doenças, que é uma organização nacional do governo que tem o papel de reportar para nós a verdade sobre uma doença, disse isso. 6% das mortes podem ser atribuídas diretamente ao Covid, 94% não podem. Das 160 mil pessoas que morreram, 9.210 realmente morreram de Covid. Não há nenhuma pandemia. Há outro vírus no mundo, que é o vírus do engano, e quem está atrás desse vírus é o grande enganador, Satanás. E não é uma surpresa para mim que no meio de todo esse engano, o grande esforço é fechar as igrejas que estão pregando o evangelho. Então, a propósito, esse não é um discurso político. Eu não fico surpreso que eles querem fechar as igrejas que pregam o evangelho, porque os arquitetos desse nível de engano não fazem parte do reino de Deus. Eles fazem parte do reino das trevas. There's another virus loose in the world, and it's the virus of deception. And the one who's behind the virus of deception is the arch deceiver, Satan himself. And it's not a surprise to me that in the midst of all this deception, the great effort that is going on is to shut down churches that preach the gospel. So this is not a political speech, by the way. But it does not surprise me that they want to shut down those who preach the gospel, because the architects of this level of deception are not a part of the kingdom of heaven, they're a part of the kingdom of darkness. Eu diria que o papado é a maior farsa já impingida no mundo. A maior farsa. Os papas são fornicadores e subornadores e assassinos, e alguns eram bons homens no sentido humano. Pintaram a paisagem dessa história e tornaram impossível ver a obra de Deus e a sucessão apostólica. Bem, como o meu tempo está acabando, deixe-me deixar um outro pensamento. Não é bíblico, não é sagrado e é arrogante e idólatra. O Papa tem o direito de pronunciar sentenças sobre a deposição contra qualquer monarca no planeta. Assim diz o papado. Isso significa que ele é o rei do mundo, ele pode depor qualquer rei. O romanismo é um gigantesco sistema de adoração da igreja, adoração de sacramentos, adoração de Maria, adoração de santos, adoração de imagens, adoração de relíquias, adoração de padres e adoração de papas. O Papa está diretamente ligado a toda a violação das Escrituras e se coloca como a maior pessoa da Terra. E, amigos, não é um mau palpite ver o último anticristo como Papa. Então, agora nós temos 3 pequenas sessões do que MacArthur tinha para falar. A coisa interessante é que na primeira sessão ele falou com Donald Trump, e ele disse que eles não podiam votar para os democratas porque eles são os inimigos de Deus. Basicamente foi o que ele disse. Então, novamente, nós temos o conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Agora, o protestantismo tem que alcançar através do abismo. Ele também negou a pandemia. Ele disse que não há nenhuma pandemia de acordo com o Centro de Controle de Doenças. Então, ele entende que isso leva para algo mais. Ele também entende que o catolicismo não é bíblico. Então, como nós teremos os protestantes sérios juntos com os católicos? E o terceiro componente é o componente carismático. Esse é aquele que o papado tem chamado uma vez após outra, que será aquele que nos unirá. Porque se o Espírito é manifestado em ambas as organizações, então o Espírito deve ser o mesmo. Assim, essa é a cola que nos unirá. Agora, ele pode não concordar em muitas questões com o catolicismo, mas ele ainda está do lado do domingo. Então, a coisa que ainda os une é o Sagrado Domingo, e é claro, a imortalidade da alma.
Seria isso o suficiente para se fazer uma aliança? Sunday side. So the one thing that still binds them together is sacred Sunday. And of course the immortality of the soul. Would that be enough to make an alliance? A minha oração, claro, é que um homem com tanto conhecimento reconheça e descubra o engano final dentro do engano e saia dela, povo meu. Eu oro que pessoas como MacArthur saiam dela, povo meu, e entendam a questão. That people like MacArthur should come out of her, my people, and understand. Mas vamos à convenção republicana novamente e vamos ver o que aconteceu na Casa Branca e então nós terminaremos. See what happened at the White House, and then we'll wrap it up. Esse foi o clímax musical na convenção republicana na Casa Branca. Eu acredito que há uma mensagem nisso. Em Daniel, nós lemos que todo tipo de música será usado para implementar a adoração à besta. 3 músicas foram cantadas lá. Uma foi uma música cristã, Aleluia, com um tempero protestante. A outra foi Ave Maria, com um tempero católico distinto. E a outra foi uma canção política, Deus esteja com a América. With a Protestant flavor. The other one was Ave Maria, with a distinct Catholic flavor. And the other one was a political song, God be with America, right? Então, essa é uma união entre igreja e Estado, onde o protestantismo, o catolicismo e o Estado se unem em uma união musical. Eu acredito que nós estamos nos momentos finais da história da Terra. Eu acho que o homem com o tinteiro está andando entre o povo de Deus. E eu oro por aqueles que choram e suspiram por todo o mal que está sendo feito, mesmo de uma maneira encoberta, que eles reconheçam as questões envolvidas. Eu quero terminar com Ezequiel capítulo 11, porque há mais destruição vindo, mas aqui nós temos promessas bíblicas. I want to end with Ezekiel chapter 11, because there is much destruction coming. But here we have some Bible promises. Portanto, diz assim, diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Ele está falando com o povo de Deus, com o remanescente que foi espalhado. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Esse é o sentido típico, e no sentido antitípico, ele ajuntará o seu povo de todas as tribos e nações e povos, e naquele último ato, quando o mundo é destruído, ele os levantará na ressurreição dos justos, e trasladará os justos, e ele os levará, e eles o encontrarão no ar.
E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração e um espírito novo, e porei dentro deles o espírito novo, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse é o novo concerto. Eu escreverei a minha lei no coração deles, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Esse é o apelo de Deus. A questão real é uma guerra entre os princípios de Deus e os princípios dos homens. Sem dúvida é isso. E a outra questão, é claro, é a centralidade de Cristo, o único meio de salvação. E Jesus foi o primeiro que disse: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E da mesma maneira nós devemos dizer o mesmo. Vamos terminar com uma oração. Nosso amoroso Pai Celestial, que descrição dos fins dos tempos que nós encontramos no livro de Ezequiel, e que promessa de uma restauração final de um povo que de todo o coração colocará de lado todos os ídolos. Não haverá nenhuma estátua de Tamuz, de Semiramis, de qualquer tipo em nossas vidas. Nós serviremos um Deus vivo, um Salvador ressurreto, e nós guardaremos os mandamentos de Deus, e haverá uma família humana unida na verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Todos os seus mandamentos e a sua palavra são a verdade. Ajude-nos a construir sob esse fundamento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber as notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.